Bom dia, o meu nome é Catarina Sofia Correia, sou nutricionista do People Family Venda do Pinheiro. Hoje vou dar aqui outra NutriTalk. Vamos falar aqui dos temas da alimentação saudável. Vou referir novamente que nós continuamos com as consultas, está bem? Portanto, se vocês tiverem alguma questão relativamente a isso, ou se quiserem mesmo ter um plano alimentar mais personalizado, o que for, nós continuamos aqui, de todos os clubes. Eu venho aqui representar o People da Venda do Pinheiro, mas todos os clubes estão a fazer as consultas, todas as nutricionistas. Aquilo que nós queremos é que vocês se sintam acompanhados nesta fase de confinamento e que continuem a praticar bons hábitos saudáveis, em termos de alimentação, claro, mas também em termos de exercício. Portanto, aproveitem esta plataforma para se manterem fisicamente ativos e para aproveitarem todos estes momentos de nutrição e das receitas para poderem pôr em prática os hábitos saudáveis. O que é que eu vos trago hoje? Na última NutriTalk em que tive foi sobre a rotulagem. Hoje eu venho-vos falar sobre alguns mitos da alimentação. Eu peguei aqui em 9 mitos diferentes entre eles, mas que todos têm uma ligação, e é isso que eu vou tentar passar para esse lado. É como se fosse uma conversa. Portanto, vou-me fazer perguntas a mim própria e tentar responder a esses mitos. E partilhem enquanto eu estiver aqui a falar. Quanto mais pessoas ouvirem, melhor. Está bem? Então, Catarina, eu sei que vocês nutricionistas e todos falam que nós devemos ter uma alimentação mais saudável. Ok, mas a alimentação saudável é muito mais cara. Mito, está bem? Mito, mas nós temos que averiguar aqui um bocadinho melhor. O que é a alimentação saudável? A alimentação saudável tem 4 bases, está bem? Portanto, nós temos a base da quantidade, que não deve ser em excesso nem em déficit, qualidade, e eu na última NutriTalk acerca dos rótulos falei sobre isto. Não é mais importante ter mais ou menos calorias, mas sim a qualidade dessas calorias, está bem? Portanto, a qualidade dos alimentos que nós comemos. Depois, a harmonia é a terceira base. A harmonia significa que o nosso plano alimentar, a nossa dieta tem que ser harmoniosa, tem que estar em equilíbrio entre ela, está bem? Portanto, ao longo do dia. E depois temos a adequação, ou seja, essa dieta tem que ser adequada às minhas necessidades. O meu plano alimentar ou a minha dieta tem que ser, vai ser e tem que ser completamente diferente da dieta da pessoa que me acompanha para o ginásio, que faz exatamente os mesmos exercícios que eu, que tem a mesma altura e o mesmo peso, mas essa pessoa é completamente diferente. Portanto, a dieta tem que ser adequada. Por outro lado, a alimentação saudável, quando me dizem alimentação saudável é mais cara, o que é que nós estamos a associar como alimentação saudável? É aqueles alimentos que são as barrinhas energéticas, os produtos light, o pão low carb. Isto, claro que acaba por ser muito mais caro, mas também é muito mais processado. Então, será que a qualidade compensa esse valor? Se calhar não tanto, está bem? Por exemplo, uma coisa é eu comprar uma laranja e fazer um sumo de laranja cá em casa e aproveitar as cascas da laranja para aromatizar, por exemplo, uma infusão, ou para fazer mesmo um bolo de cascas de laranja, por exemplo. Aí nós conseguimos de um único produto, que acaba por ser barato, porque se for da época então acaba por estar em promoção nos supermercados, por exemplo, e aí eu consigo aproveitar tudo daquele produto. Mas se eu comprar um produto que acaba por ser que emagrece, que acaba por ser diurético, em que é um pozinho com sabor a laranja, em que eu coloco dentro da água para aromatizar e tenho que ir bebendo ao longo do dia, então eu só estou a pagar aquele valor para ter um único fim, que é em pó, e colocar dentro de água e ir bebendo ao longo do dia. Claro que este produto é ultra processado, mais caro, se calhar até acaba por ser mais barato do que uma laranja, mas depois no fim nós não conseguimos aproveitar o total da laranja, é só um pó, está bem? Portanto, e quem diz laranja
diz os sumos, diz os pacotes de bolachas que são de milho e que acabam por ajudar a saciar. Então, para isso, eu posso comer também uma maçaroca de milho. Se calhar acaba por não ser tão barato, mas na qualidade e aquilo que eu consigo aproveitar a longo prazo é melhor. Portanto, atenção àquilo que nós consideramos alimentação saudável. E porque é que nós consideramos que a alimentação saudável é mais cara? Se nós formos à base em que é fazer uma alimentação mediterrânica, porque uma alimentação saudável está associada à dieta mediterrânica, então aqui, se nós formos pela roda dos alimentos, ou pela pirâmide, aquilo que nós vemos é, temos que dar preferência aos vegetais e hortícolas. E nós conseguimos encontrar vegetais e hortícolas, se forem da época, tal como as frutas, a 1 a 3 euros o quilo. E podemos variar ao máximo. Depois, as frutas, a mesma coisa. Vai ser entre 1 euro a 4 euros o quilo, se bem que eu não acredito que alguém desse lado compre uma fruta a 4 euros o quilo, portanto, vamos considerar entre 1 a 2 euros, principalmente se for da época. Depois, os lácteos, sejam magros ou naturais, acabam por se encontrar a 50 cêntimos ou 1 euro a unidade. E atenção, que a dieta mediterrânica diz que nós devemos consumir 2 porções de laticínios por dia. Portanto, se formos a ver, acaba por não ser em grande quantidade. Cereais, leguminosas e tubérculos, que são as massas, o arroz, a batata. Aí conseguimos encontrar a 1 a 2 euros o quilo. Pão também, entre 1 euro a 2 euros cada. E depois temos a carne, o peixe e os ovos. Claro que aqui, na carne e no peixe, podem dizer-me, está bem, mas isso acaba por ser caro. Calma, porque nós, portugueses e o mundo em geral, o mundo industrializado, nós consumimos muita carne e muito peixe nas nossas refeições. Portanto, só aí, se nós conseguimos diminuir para aquilo que são as recomendações diárias, então já conseguimos poupar. E isto é fazendo a base da alimentação saudável. Não é indo para as dietas da moda, em que aí acabam por ser mais hiperproteicas, temos que comer mais carne, temos que comer mais produtos que sejam ricos em proteína. Não, eu estou a ir mesmo pela base, pela dieta mediterrânica básica. Okay? Pronto, e depois temos, claro, todas as outras estratégias, que é planear antes de ir às compras. Fazer a lista de compras é muito, muito importante, que é para não comprarmos aquilo que já temos em casa e que não vale a pena, vai ficar em excesso. Verifiquem os prazos de validade, isso também é muito importante, para não deitarmos alimentos fora. E, dentro disto, aproveitem as sobras, aproveitem as cascas, aproveitem tudo e assim vão ver que conseguem poupar. Por exemplo, nos vegetais e nas hortícolas, façam bases para a sopa e depois congelem-nas. Depois, se quiserem variam na leguminosa, sim, também na leguminosa, mas no legume em si. Por exemplo, fazem a base da sopa com courgette e cebola, batata, o que for, e congelam. E depois, se quiserem uma sopa de agrião, colocam um agrião. Descongelam e colocam um agrião no momento. Entendem? Portanto, podem sempre aproveitar aquilo que está em excesso para fazer sopas, para fazer sumos. Façam tudo em casa. Acaba por ser muito mais barato. E é a base, está bem? Não vamos estar aqui com os super alimentos, nada disso, está bem? Porque para mim isso é que é alimentação saudável, está bem? Tudo bem. Então, mas Catarina, tu falaste aí que eu posso comer carne, quer dizer, que dentro da alimentação mediterrânica está a carne, o peixe e os ovos. Então, mas se eu como mais ovos, que é para ter uma alimentação mais saudável, isso é um bocadinho estranho, porque eu sempre ouvi dizer que se eu comer ovos, o meu colesterol aumenta. É mito, está bem? Os ovos, de facto, são um alimento que é uma fonte de colesterol dietético muito boa, dentro da gema. Está bem? Este colesterol dietético não está dentro da gema. O que é o colesterol? Primeiro nós temos que perceber isto. Nós conseguimos ter o colesterol de duas formas. Pela alimentação, por exemplo aqui no consumo de ovos, ou então é sintetizado, é feito no nosso corpo. Está bem? O colesterol é essencial para a nossa vida, porque as nossas células, a estrutura das nossas células precisa desse colesterol. Claro que é como tudo. Se for em excesso, faz mal. Se for em déficit, também faz mal. Tá bem? Qual é que é aqui a questão dos ovos? Para além desta fonte de colesterol na gema, os ovos são ricos em gordura insaturada, que é a gordura saudável. Okay? São também ricos em proteínas de alto valor biológico, ou seja, o que é que isto significa? Que os aminoácidos, que são as moléculas que constituem as proteínas, acabam por ser mais bem absorvidas ou melhor absorvidas
do que se calhar outro tipo de alimento. E também são ricos em vitaminas e em minerais. Quantos ovos é que eu devo comer por dia? Varia tanto. Ou por semana. Só para terem uma ideia, vários países diferentes dão recomendações diferentes. O que os estudos indicam é que não há relação direta entre o consumo deste tipo de colesterol dietético nos alimentos com o aumento do colesterol mau, associado ao risco de doenças cardiovasculares. Por exemplo, se formos para a Austrália recomenda 6 ovos por semana. Se formos para o Reino Unido, diz que não há qualquer tipo de limite de recomendação, que é comer não em excesso, mas também não em déficit, é ir comendo. A América antes tinha que era entre 1 a 2 ovos por dia, mas depois, mais recentemente, acabou por retirar essa recomendação e fazer como o Reino Unido, que é não há recomendação diária limite, está bem? Portanto, o que é que nós podemos fazer? Ter, lá está, uma alimentação equilibrada e variada. Se queremos comer ovos, vamos optar pelos ovos, porque são alimentos muito ricos, mas também não vamos comer 5 a 6 ovos por dia, da mesma forma que não vamos comer 5 a 6 peças de fruta por dia, está bem? Acaba por ser em exagero. O que é que nós podemos dizer ou aconselhar? É aqui o meio termo, portanto, vamos consumir entre 1, no máximo 2 ovos por dia, porque depende. Imaginem que querem fazer os ovos como um snack. Podem fazer um ovo cozido como um snack à meia da tarde e nesse dia está feito. Já não comem mais ovo nenhum. Mas, por exemplo, pode acontecer quererem fazer como prato principal uma omelete e aí, para ser um prato mais completo, podem ir até 2 ovos em termos de omelete. Ou seja, fazem 2, misturam 2 e depois acompanham com uma salada, com arroz, o que for. Tá bem? Evitem. É o pior método de cozinhar os ovos, que é estrelar ou fritar, tá bem? Porque aí eles absorvem essa gordura. A gordura, neste caso, pode ser óleo ou azeite ou margarina ou o que for, e aí tem gordura saturada e essa gordura, sim, está associada ao aumento do risco de doenças cardiovasculares. E não é pelo ovo, é pela gordura, é pela forma como estão a cozinhar o ovo. Está bem? Pronto. Então está bem, Catarina. Eu como os ovos apenas 1 a 2 ovos por dia, está falado, e tenho uma alimentação mais à base da dieta mediterrânica. Então, mas há produtos que são aqueles produtos light e eles acabam por emagrecer, pelo menos é isso que eles dizem. Mito, está bem? Os produtos light não ajudam a perder peso, está bem? O que é isto do perder peso? É consumir menos calorias do que aquelas que nós gastamos. Pronto, feito. Ou seja, ingerir menos do que gastamos. Está certo? Às vezes baralho-me, mas acho que disse bem. Se não disse, é a base principal da alimentação. Então, da alimentação não, de perder peso. Portanto, ingerir menos do que aquilo que gastamos. Certo? O que é que os produtos light fazem? O que eles fazem é diminuir as calorias. Mas de que forma? Então, pela legislação, um produto que seja light, o que aconteceu foi que eles reduziram 30% de um nutriente comparativamente ao produto original. Ou seja, podem reduzir em termos de açúcares ou em termos de gorduras. Mas o que é que acaba mesmo por acontecer? E é de experimentar ler, lá está, os rótulos, que é para verem essa diferença. Será que compensa mesmo comprar o light? Ou se calhar vamos optar pelo original? Leiam os rótulos. O que acontece é que para manter o sabor, porque isto também acaba por ser marketing, lá está, e eles têm que vender os produtos. Eles retiram de um lado e colocam do outro. Muitas das vezes, quando nós encontramos um produto que é light, porque tem menos açúcares, ele vai ter mais gordura do que o produto original, que é para manter aquele sabor. Ou vice-versa, se é um produto light porque tem menos gordura que o original, o que eles fazem é adicionam açúcar. Ok? Não quer dizer que sejam todos, mas a grande maioria é. Tá bem? Portanto, nós não podemos associar diretamente os produtos light à perda de peso. E depois há outro, que é aqui, a nossa cabecinha. Nós às vezes temos tendência para, ok, é um produto light, é um produto que é magro, não faz mal nenhum. Então isso significa que eu posso comer mais, porque não vai engordar. Então nós acabamos por ingerir exatamente as mesmas ou mais calorias do que o produto original. Então se calhar é preciso pensarmos melhor nesta situação de estamos a gastar mais dinheiro por ser light, mais vale comprarmos o original, um magro simples, neste caso. Está bem? Pronto. Está bem, Catarina. Então, está feito. Eu só vou comer uma dieta
ter uma alimentação à base de dieta mediterrânica, vou comer entre 1 a 2 ovos e vou evitar comprar produtos leite. Então, mas se eu vou pôr de parte os produtos leite, mas há alimentos que eu já ouvi dizer que se eu comer, por exemplo, ananás ao fim da refeição, eu não absorvo a gordura dessa refeição. Mito, ok? E isto eu também costumo ouvir muito, que é alimentos específicos que fazem ações específicas no nosso organismo, principalmente esta do ananás depois das refeições, não absorver a gordura da refeição. Não é bem assim, também. O ananás de facto é uma fruta muito rica em vitaminas, em minerais, ajuda a controlar os níveis de colesterol e previne o aparecimento de doenças cardiovasculares. É verdade, mas o ananás nada tem a ver com a absorção da gordura. O que acontece é que o ananás tem umas enzimas que ajudam na digestão dos alimentos. Ou seja, se eu colocar umas fatias de ananás junto com o meu prato principal, ou até mesmo consumir o ananás no fim da refeição como fruta, como sobremesa, o que acontece é que essas enzimas vão ajudar na digestão aqui da parte do estômago, está bem? Portanto, aqueles alimentos ou aquelas refeições um bocadinho mais pesadas, lá está, que são ricas em gordura, ou, por exemplo, algum tipo de carnes que seja um bocadinho mais difícil de fazer a digestão, sentimos-nos um bocadinho mais enfartados. Pronto, o que é que acontece? O ananás, por ter essas enzimas, pode ajudar na digestão, mas não elimina ou não impede a absorção de gordura. Também isso não acontece. Claro que refeições com mais gordura são mais difíceis de ser digeridas e o ananás ajuda, está bem, mas ajuda na digestão. A gordura está lá, a gordura é ingerida na mesma, está bem? Pronto. Tudo bem, então posso comer o ananás durante, mas nada tem a ver com a absorção de gorduras. Por outro lado, eu também já ouvi dizer que para emagrecer, ou que faz mal mesmo, eu não posso beber água às refeições. Se eu quiser beber, tem que ser antes da refeição, que é porque também ajuda a emagrecer. Nós aqui temos 2 mitos diferentes, tá bem? À volta das refeições principais. Temos o mito de temos que beber água, se bebermos água antes da refeição, uma meia hora antes das refeições, emagrece, já ouvi. E também temos o mito de beber água às refeições faz mal. Vamos por partes. Porque é que esta situação de bebermos água antes das refeições está associada a uma perda de peso? É um mito nin, ou seja, é sim e não. O que é que acontece? Quando nós bebemos água 30 minutos antes da refeição, o que acontece é que vamos colocar um volume, neste caso líquido, em água, no nosso estômago. Portanto, ele vai ficar cheio com água. Não cheio totalmente, mas vai ter ali já algum volume ocupado. O que é que vai acontecer? Nós vamos nos sentir saciados, mais saciados. Então, quando nós vamos iniciar a nossa refeição, o que é que acontece? Já vamos aqui com um volume ocupado. Ou seja, já não vamos comer mais do que aquilo que era suposto, porque já estamos mais saciados. Se isto emagrece? Diretamente não. O que acontece e aquilo que os estudos mostram é que como nós temos um aumento da nossa sensação de saciedade, o que acontece é que vamos reduzir o número de calorias ingeridas na refeição. E isso pode ajudar na perda de peso. Porquê? Lá está. É a base. Se estamos a consumir menos calorias do que aquelas que estamos a gastar, então acabamos por perder peso. Mas não é direto, está bem? E depende de pessoa para pessoa. Há pessoas que resulta, há pessoas que acabam por comer exatamente o mesmo. Não influencia, está bem? Portanto, é um mito nin. Sim ou não? Depende de pessoa para pessoa. O mito de beber água às refeições faz mal. Depende também. Aquilo que os estudos indicam, e em termos de absorção dos nutrientes, o único grupo que se verificou ter algum benefício em termos de absorção de nutrientes, à refeição com a ingestão de água ao mesmo tempo, são os idosos. Há alguns estudos que indicam que quando os idosos bebem água à refeição, que ajuda ali um bocadinho na absorção. Mas é preciso serem feitos muito mais estudos neste sentido. Por outro lado, o que é que acontece? Nós podemos beber água à refeição para ajudar na ingestão dos alimentos, na deglutição. Podemos fazê-lo. Agora, não vamos beber praticamente 1,5 litro de água que nós temos que beber ao longo do dia numa única refeição. Porque se o nosso estômago é um músculo e se estamos a dar-lhe
todo o volume numa única refeição, seja em líquido, seja em alimento, o que é que acontece? Ele vai aumentar de tamanho. E ao aumentar de tamanho, vai ser mais complicado e ao longo do dia nós nos sentirmos ou termos a sensação de saciedade. Tá bem? Portanto, neste caso, não exagerem na quantidade de água que estão a beber à refeição. Por outro lado, isso também não ajuda em nada com a parte da digestão, tá bem? Porque depois há a tendência para, quando comemos muito e bebemos muito, neste caso até pode ser a água, quando bebemos muito à refeição, o que acontece é que o nosso estômago e nós ficamos tão cheios que depois temos tendência para nos sentarmos ou até mesmo para nos deitarmos no sofá, e isso o que é que acontece? Quando estamos a fazer a digestão parece que sentimos aquele sabor esquisito na boca e que azia, enfartamento, e isto não é suposto. E às vezes o truque é mesmo só não beber tanta água à refeição. Então quanto é que eu posso beber? Um copo simples, 150 mililitros, e beber lentamente, em golinhos, tá bem? Não é beber o copo todo de seguida, não, tá bem? Pronto, então já sabemos, temos que beber água à refeição. Sim, mas isso eu já sabia, Catarina, porque, por exemplo, eu sei perfeitamente que se eu beber cerveja, eu vou ficar com barriga de cerveja, principalmente se for homem. Mito, ok? Mas atenção, porque isto é um mito nin também. É sim e não. Isto porquê? A cerveja provoca barriga de cerveja? Diretamente, não. Isso não acontece. Mas indiretamente pode acontecer. Isto porquê? A cerveja é uma bebida alcoólica e as bebidas alcoólicas acabam por ter um maior valor calórico. Pronto, o que é que acontece quando temos um maior valor calórico e não gastamos, não fazemos exercício? Podemos engordar. Como é que nós engordamos? Acumulando gordura no nosso corpo. Agora, atenção, porque depende de pessoa para pessoa onde é que nós vamos acumular mais esta gordura. Porquê é que nós associamos a cerveja à barriga de cerveja e mais aos homens? Porque aquilo que os estudos de consumo dizem é que os homens têm tendência a beber mais cerveja que as mulheres, ou a beber em maior quantidade, ou têm uma tolerância maior do que as mulheres quando bebem cerveja. E onde é que os homens acumulam mais gordura? Na zona da barriga. Portanto, a gordura visceral, ou seja, a gordura que está à volta dos órgãos. E essa está associada a um maior risco de doenças cardiovasculares e de outro tipo de doenças graves. Então, sim, se calhar nós associamos mais a barriga de cerveja aos homens por essa razão, porque eles têm tendência para acumular gordura na barriga, do que nas mulheres. Porque as mulheres, quando têm que engordar, para onde é que vai a gordura? A maior parte para as coxas, para o rabo, para o peito, não tanto para a barriga. Mas se eu for uma mulher em que tenho tendência para acumular tudo na zona do abdômen, então aí, sim, se eu beber cerveja, como tem mais calorias e eu engordar, se engordo e tenho tendência para ir para a barriga, então aí sim, sou capaz de ter uma barriguinha maior, está bem? Portanto, isto depende de pessoa para pessoa, está bem? Mas não é direto. Portanto, podemos classificar como mito. Sim, é mito, porque pode acontecer, mas não é direto, está bem? E atenção à ingestão das bebidas alcoólicas agora na quarentena, está bem? Porque as bebidas alcoólicas têm muitas calorias, tá bem? Contabilizem isso na vossa dieta diária. Só para terem uma ideia, uma grama de álcool tem 7 calorias. O que é que isto significa? Se eu comprar um vinho que tem 14% de álcool ou um vinho que tem 13%, a quantidade de calorias varia, está bem? A cerveja acaba por ser, se calhar, uma das piorzinhas, porque para além desta quantidade de álcool que tem, pode até nem ser muito, tem gás e é horrível para os nossos intestinos, portanto sentimos-nos com mais inchaço. Ainda leva cevada, que para algumas pessoas pode não ser muito bem tolerada, está bem? Portanto, cuidado aqui com a cerveja, está bem? E com as bebidas alcoólicas no geral, está bem? Moderadamente. Agora para o Dia dos Namorados, aproveitem, mas atenção depois nos outros dias, está bem? Ok, então Catarina, eu não vou, já percebi, mas eu também não bebia na mesma, portanto vou continuar a não beber cerveja, só socialmente, quando acabar a quarentena e formos sair todos, aí sim se calhar bebo uma cervejinha, mas acredito que isso não vai influenciar aqui a minha gordura, não vai. Tudo bem, então, mas eu sei que se eu quero emagrecer, então eu tenho que deixar de comer hidratos de carbono, porque se eu tiver uma alimentação sem hidratos de carbono, tenho uma alimentação saudável. Mito. E aqui não é mim, aqui é mesmo mito, está bem?
Aquilo que eu disse logo ao início foi que a alimentação mediterrânica, que é aquela que é considerada a dieta mediterrânica, que é considerada a alimentação ou a dieta mais saudável e que traz mais benefícios a longo prazo, recomenda que nós devemos ingerir entre 50% a 60% de hidratos de carbono no nosso dia alimentar. Se é exagerado? Não. Ou seja, nós podemos fazer sim um corte. Porquê? Porque lá está, os hidratos de carbono são os alimentos que nos dão, são os nutrientes que nos dão mais energia. Se nós queremos perder peso e consumir menos calorias, podemos fazer uma redução, sim, mas não é uma redução drástica, está bem? Não é por acaso que as recomendações são entre 50% a 60%. Porquê? O nosso cérebro alimenta-se apenas da molécula glicose. E de onde é que vem a glicose ou a glucose? É dos hidratos de carbono. Então, se nós reduzirmos drasticamente esta ingestão de hidratos, ou se mesmo assim não reduzirmos por completo, mas não atingirmos aquele limite mínimo que é necessário, o que acontece é que o nosso cérebro já não vai conseguir funcionar da mesma maneira. E então ele tem que ir buscar essa glicose a algum lado. Onde é que ele vai buscar? Maioritariamente à parte muscular, à proteína muscular. Então acaba por acontecer tudo aquilo que nós não queremos que aconteça, que é não estamos a perder gordura e ainda estamos a perder músculo. Numa linguagem muito pouco científica, o que acontece é o nosso cérebro está em estado de emergência. Quais são os sintomas? Temos mais irritabilidade, estamos sem paciência, não nos conseguimos concentrar, andamos com falta de energia, até a nossa pele, cabelo, parece que está assim mais desvitalizados, mais enfraquecidos. E isto é tudo sintomas de que algo não está a correr tão bem. Então ele vai buscar à proteína e começamos a perder músculo. Para isto acaba por ser uma bolinha de neve, está bem? Portanto, atenção, uma dieta sem hidratos de carbono não é saudável, antes pelo contrário. Também pode prejudicar imenso o nosso funcionamento do corpo, está bem? Depois, atenção que quando eu digo comam hidratos de carbono, eu estou a falar nos hidratos de carbono bons, está bem? Portanto, a aveia, o arroz, a batata doce, está bem? Portanto, estou a falar deste tipo de hidratos, não estou a falar nos hidratos mais simples, por exemplo, as bolachas, sei lá, as sobremesas, que isso também tem, as barras de cereais, cuidado, está bem? Porque isso acaba por ter também depois muito açúcar e isso também faz mal. Lá está, é ir ao mais básico possível, o arroz, a aveia, a batata doce, está bem? Mas não retirem por completo, ok? Não façam isso, porque não estão a emagrecer com mais rapidez, está bem? Uma pessoa que vá ao ginásio e que treine e que para emagrecer mais depressa acaba por retirar os hidratos por completo, acreditem que o corpo vai se manter exatamente na mesma ou então ainda vai piorar, ainda vai acumular mais, está bem? Portanto, às vezes o segredo para emagrecer é comer, está bem? E eu tenho muitas pessoas assim em consultas, está bem? Não tenham medo de comer. Ainda dentro deste tema dos hidratos, aquilo que eu ouço muito também é que tudo bem, então eu vou comer hidratos, mas eu vou só comer aqueles que não têm glúten, porque a alimentação sem glúten é mais saudável. Ok? Pode ser mais saudável para umas pessoas, mas para outras não há essa necessidade de retirar o glúten, está bem? Quando é que nós devemos retirar o glúten da nossa alimentação? Se tivermos doença celíaca, em que aí é uma doença autoimune, em que nós não conseguimos absorver bem a proteína do glúten, e então o que é que o nosso organismo faz? Começa a fazer uma ação inflamatória, uma ação alérgica inflamatória, está bem? Portanto, começamos a sentir, pode ser na pele, pode ser falta de ar, pode ser uma série de sintomas, mas aí é mesmo pelo nosso organismo não conseguir digerir bem, então nós temos que pôr de lado. Por outro lado, podemos ter algum tipo de patologias em que seja interessante retirar o glúten, porque podem ter a ver aqui com a parte do intestino e da absorção dos nutrientes no intestino. Por exemplo, o síndrome do cólon irritável pode ser interessante e muitos estudos indicam que para quem tem esta patologia, que pode ser bom retirar ou diminuir a quantidade de glúten na alimentação. Ou então, se não tivermos nenhuma destas situações, mas sentirmos ou verificarmos junto com a nossa nutricionista ou nutricionista
que temos uma sensibilidade ao glúten. Ou seja, sempre que eu como massas ou sempre que eu como pão com muito trigo, acabo por me sentir mais inchada, mas eu não tenho nenhuma doença que seja diagnosticada relativamente a isto. Então, se nós reduzirmos a quantidade ou retirarmos por completo o glúten, se calhar sentimos-nos melhor. Pronto. Mas são estas 3 situações, está bem? Que podem ser interessantes ou que a alimentação pode ser mais saudável ao retirar o glúten. Mas agora atenção, se nós não tivermos nenhuma razão médica, nenhuma justificação para retirar o glúten da alimentação, não vale a pena fazê-lo, está bem? E ao fazê-lo, podemos estar a prejudicar aqui o nosso organismo em 4 pontos. No aumento de algum tipo de deficiências nutricionais, está bem? Porquê? Porque muitas das vezes estes produtos o que fazem é que muitas vezes quando nós retiramos o glúten, o que acontece é que perdemos aqui um bocadinho a fibra, perdemos também vitaminas e alguns minerais que estão presentes, está bem? Portanto, cuidado com isso, temos que ajustar muito bem aqui o plano a este tipo de alimentos. Depois, muitas das vezes os produtos sem glúten acabam por ter mais gorduras saturadas, mais açúcar, mais sal adicionado. Há essa tendência, portanto, atenção e leiam sempre os rótulos, está bem? Por outro lado, agora não se verifica tanto, mas ainda conseguimos ver isso, que é as alternativas sem glúten acabam por ser muito mais caras. Então aí sim, se considerarmos os alimentos sem glúten saudáveis, mesmo que nós não precisamos de fazer essa restrição, então aí sim a alimentação saudável acaba por ser mais cara, porque estes produtos são de facto, ou têm tendência a ser mais caros que os originais, ou os seus originais. E por outro lado, esta restrição do glúten sem necessidade médica de o fazer, e também para quem tem razões médicas para o fazerem, acaba por ter um impacto psicológico e social um bocadinho negativo, porque é uma grande restrição. Porque se nós formos a ver, a maioria dos alimentos acaba por ter glúten. E se nós queremos sair com os amigos ou o que for, como nós temos que fazer esta restrição para o nosso bem-estar físico, acabamos depois por nos sentir um bocadinho mais à parte, está bem? Por isso é que eu digo, façam apenas a restrição ao glúten se tiverem razões médicas para isso, ou se verificarem que têm alguma má digestão, ou algum inchaço, alguma coisa que não está a correr tão bem, quando consomem produtos com glúten. Agora, se não sentem nada disso, não vale a pena, tá bem? Um pão sem glúten não é mais saudável que um pão normal, se eu não tiver razões médicas para retirar o glúten, tá bem? Pronto. Estes foram os 8, 9 mitos que eu trouxe aqui, porque uns tinham outros mitos associados. Espero que tenham gostado. Só para fazermos então aqui um pequeno resumo desta NutriTalk. A alimentação saudável não é mais cara. Nós não precisamos de estar a comprar produtos que são XPTO e que são light e que são perde gordura. Não vale a pena, está bem? Foquem-se no básico, porque conseguem ter uma alimentação saudável com o básico e conseguem poupar. Aproveitem tudo o que é cascas, tudo. Aproveitem para fazer imensas coisas, imensas receitas. Depois, vamos dar prioridade à dieta mediterrânica, vamos diminuir o consumo de carne e de peixe, porque estamos a comer muito às refeições, está bem? E aí poupamos. Ovos, não tem problema, vamos consumir entre 1 a 2 ovos sem serem estrelados ou fritos, está bem? Porque aí sim aumenta o colesterol. Vamos evitar os produtos light, os produtos diet, vamos evitar isso, porque podem ser mais caros, podem ter mais açúcar até, mais gordura, quem sabe, está bem? Portanto, atenção a isso, mais natural possível. Ananás depois das refeições não impede a absorção da gordura da refeição, está bem? Atenção também a estes mitos milagrosos e a estas ideias espetaculares. Não, está bem? De facto pode ajudar, sim, como o limão, que também tem as enzimas e que nós temperamos a carne, por exemplo, com limão ou com ananás, ajuda na digestão por causa dessas enzimas. Depois, podem beber água às refeições, mas pouquinho de cada vez, está bem? Meia hora antes da refeição, acaba por ser um bocadinho ao vosso critério, desde que bebam mais ou menos básico entre 1,5 litro a 2 litros de água por dia, desde que não seja tudo antes da refeição,
espetacular, vão bebendo ao longo do dia. Se é meia hora antes, se é 15 minutos antes, é quando quiserem, tá bem? Mas bebam água e que não seja tudo concentrado numa única altura do dia, principalmente à hora da refeição, tá bem? Depois, barriga de cerveja não existe, tá bem? Isto é mito, não é direto, tá bem? Pode engordar? Pode, mas por causa das calorias do álcool. Depois, comam hidratos de carbono, tá bem? Não façam restrições extremas, não vale a pena, só vai dar o efeito contrário, tá bem? Depois, sem glúten é mais saudável? Não, a não ser que tenhamos uma justificação médica para tal, está bem? Seja algum profissional de saúde, nutricionista, médico de família, o que for, algum médico de alguma especialidade, está bem? A alimentação não tem que ser algo que provoque ansiedade, está bem? Nós conseguimos ter uma dieta super equilibrada, o mais simples possível, está bem? Pronto, chegou aqui ao fim esta NutriTalk. Espero mesmo que tenham gostado. Partilhem com os vossos familiares, com os vossos amigos. Pratiquem exercício físico, está bem? É muito importante. E volto a repetir, se quiserem ter um planeamento de dieta ou desmistificar outro tipo de mitos, podem entrar em contacto connosco através das plataformas digitais, está bem? Que nós estamos aqui para ajudar. Okay? Obrigada e um resto de um bom dia.